vocês já adiantaram parte da informação que eu tinha recolhido. Portanto, e bem, já estiveste a falar da questão da vontade, que já está aqui a passar. Trump, não é? Donald Trump quer anunciar, pretende anunciar... Prenda de Natal. Antes do Natal, o início da segunda fase do processo de paz. Bom, isso da pretensão ao ato, eu tenho que recordar o seguinte. A primeira fase não encerrou. Está quase encerrada, a porta está entreaberta, mas não encerrou. Devia ter encerrado 10 de outubro. É uma vontade. Parece-me importante avançar no processo. Não podemos... Não é nós aqui. Eu acho que os palestinianos não merecem continuar naquela situação de tremenda indefinição. É preciso dar-lhes condições para que possam ter um futuro e possam escolher as suas decisões. Segunda fase, há aqui o busilis da questão. Então, tudo muito bonito. Vamos anunciar que com pompa e circunstância, novamente, e com pompons, tem o Hamas. O Hamas tem que deixar de governar e tem que ser desarmado. Tem que haver um processo. E o que é que vai acontecer a esses elementos do Hamas? Era bom que explicassem aquilo que realmente importa. E o que é que pode acontecer até vésperas de Natal que possa mudar o rumo daquilo que temos vindo a assistir até aqui, que é o Hamas dizer que não se desarma, que... Hamas e Armas, é muito parecido até e tem lógica, e fizeste muito Sim. bem, porque, em realidade, o Hamas, se for inteligente, entrega ao corpo que está por entregar, para tirar argumentos a Israel, por exemplo, ou dizendo, aqui está o nosso gesto de boa vontade, com um atraso gigantesco, mas nós entregamos os vivos e os defuntos, estamos a falar de cadáveres agora, infelizmente, falta entregar o militar israelita. Mas depois há a segunda questão. O Hamas veio dizendo, continua a dizer e a afirmar que não se vai retirar e não se vai desarmar. Eles têm que ser, que são a segurança e a garantia de segurança para a população. Coitados, como se a população precisasse de um grupo terrorista a governá-los. Tudo o resto parece-me interessante, não há dúvida nenhuma, Janete. Um governo tecnocrata, chamem-lhe o que quiser, mas são pessoas que não vêm da ala militar. O que não falta, ou que não faltarão, são palestinianos com capacidade, com conhecimento, com experiência, para poder uma espécie de junta não que é militar, mas um governo de transição, temporário, o que lhe queiram chamar. Seria muito interessante. E parece-me que sim, os palestinianos têm capacidade de governar o seu pequeno território, porque é um enclave. Ainda temos a questão da Cisjordânia, não se fala da Cisjordânia, como é que é o Estado palestiniano. Mas tudo bem, vamos passo por passo. É preciso que a caminhada não emperre, não é subir 2 degraus e descer 3. Senão a situação é sempre a mesma. É isto que vamos continuar a assistir na faixa de Gaza. Crianças aqui estão a recolher isto, até são elementos e que já vou falar deles daqui a momentos. São das milícias anti-Hamas. Portanto, estes anúncios são anúncios políticos e nós, povo, temos que compreender o alcance e os objetivos dos discursos políticos. Não é a desprezar, a menorizá-los, mas há muitos interesses. E se calhar o interesse final não é o bem-estar do povo, é o bem-estar deles e das suas ideologias. Seja Donald Trump, seja agora estou a falar de todos. Apresentem soluções viáveis e realistas. Aquilo que foi acordado a montante, foi acordado com os mediadores, apesar de haver mediadores que eu não lhes dou credibilidade nenhuma, mas, como tu me vais dizendo muitas vezes, é preciso uma solução. Eu sei, é preciso a solução. A solução, façam desaparecer o Hamas. Agora, alguém tem dúvidas que muitos desses elementos do Hamas, de hoje para amanhã, voltam a fazer aquilo que sempre fizeram. Tiram as fardas militares, vestem as fardas civis e vão passar impunemente pelos pingos da chuva. E vão continuar lá, mas disto ninguém tenha dúvidas. Eles vão continuar lá. E provavelmente com funções de decisão. Eu já dou de barato, se é em nome da população que acaba aquele sofrimento, que haja uma solução intermédia, mas que ela surja. Estas paradongas, estes anúncios que chegam com pompa e circunstância do outro lado do Atlântico, mais uma vez o Donald Trump. Donald Trump quer mais uma vez colher os louros das suas missões de paz e que sabemos que o interesse genuíno no bem-estar das populações, parece-me que é muito reduzido, a começar pelos norte-americanos
Mas, enfim, fiz esta espécie de balanço, estou curioso para perceber o que vai acontecer, mas dizendo que tem que acontecer, porque tem que ir para a segunda fase. E a verdade, eu sei, falta um corpo, esse corpo tem que ser entregue a Israel. A situação está a andar naquela famosa, eu até trouxe o mapa, recordam-se todos, a faixa de Gaza está cortada, foi fatiada a meio. Portanto, na parte que está sob jurisdição das forças de Israel, a situação lá tende a estabilizar e tende a normalizar ao nível da população. A propósito disto, porque ainda há pouco falei das milícias, Janete, e este que nós vamos aqui, deixa-me só trazer aqui uma notícia, e eu já encerro as questões de Israel, porque infelizmente não há novidades de monte, muito novas, não. Mas ontem, que nós os dois já sabíamos, foi morto o líder daquela que será a milícia anti-Hamas mais importante. Foi morto. Morreu. Eu recordo que neste momento, e para as pessoas perceberem, na região controlada por Israel estão a atuar 5 milícias de palestinianos. Portanto, estamos a falar de grupos armados palestinianos que são contra a existência do Hamas. São oposição armada. E o que é que acontece? Eu podia descrever onde é que eles atuam. Atuam quer no norte da faixa de Gaza, quer no sul, em zonas controladas por Israel. Portanto, eles atuam em conformidade, em conluio com as forças israelitas. Têm as bases junto às forças israelitas e depois atuam dentro da área, aquela área vermelha onde estão o Hamas. Portanto, infelizmente, continua a morrer muita gente, continuam muitos ataques, há muitos focos de violência, porque o Israel tende a considerar uma solução estas milícias virem a ser as futuras forças de segurança da faixa de Gaza no dia em que Israel se retire. Pois já sabemos, a história já nos ensinou que hoje são nossos aliados e amigos e amanhã são os terroristas do futuro. Vamos aguardar. O que é que eu trago este ponto? Porque um sujeito que se chamava Abu Shabab, eu trouxe imagens dele, era o líder das milícias, da milícia Yasser, com o nome dele, Abu Shabab, era o mais conhecido. Era a maior milícia e a grande milícia e aquela mais considerada mais importante. Ele, provavelmente, há aqui alguma contra-informação, portanto, depois de muito estudo e tentar perceber realmente o que é que aconteceu, ele terá sido morto, guerra de clãs. E aquilo que será mais próximo da realidade é que foram os próprios guarda-costas dele que o mataram, subornados pelo Hamas ou infiltrados. Portanto, não foi uma guerra direta entre o Hamas e esta milícia, terá sido ou entre clãs ou estes elementos, a última informação que recebi, foram elementos próximos. Abu Shabab é o que está aqui do lado direito. Era aquele senhor que estava ali, ao do lado direito. Ele foi agredido, foi violentado, os ferimentos foram de tal forma graves, é o de cima do lado esquerdo, o que está de azul. Esse é o Abu Shabab. Os outros são os líderes das outras milícias. Ele foi evacuado, foi retirado para um hospital em Israel, Soroka, acabou por falecer, porque os ferimentos eram demasiado graves. Claro que isto está a ser celebrado, comemorado pelo Hamas, porque, inclusive com várias publicações, para resumir, dizendo, estão a ver, nem Israel vos vai salvar e não vos vai garantir segurança. Muito bem, vais agora falar-nos da possibilidade que há de Israel voltar a invadir o sul do Líbano. Vais-nos explicar porquê, que sinais é que há, e vais-nos falar ainda das questões diplomáticas, neste caso, Líbano e Irão. Exatamente. Ampliando a tua já informação inicial, segundo dados e informações que li e assisti do lado libanês, Israel nem admitiu, nem anunciou, houve nas últimas horas um movimento significativo, robusto, perfeitamente visível, do deslocar de carros de combate, os famosos tanques de guerra, para a fronteira. Portanto, Israel Israel não assumiu esse movimento e estacionou junto à fronteira. Claro que vamos depreender o quê? Pode estar em vias de suceder uma outra invasão terrestre. Lembrando que Israel continua a atacar de forma consecutiva lugares que considera
que pertencem ao Hezbollah, são infraestruturas terroristas, depósitos de armas, enfim, em locais que contrariam aquilo que foi acordado no cessar-fogo de novembro de 2024. Não pode haver terroristas a sul do rio Litani. E para aqueles que continuam a ter dúvidas, Israel avisou novamente as populações de determinadas aldeias, aqui no sul do Líbano, e disseram às pessoas para evacuarem para o mínimo de 300 metros de distância, porque Israel ataca todos os lugares que considera estarem a ser utilizados por terroristas. Dou exemplo, por mais bonita mansão que nós vemos, e há boas casas no sul do Líbano, aparentemente estruturas grandes casas, vilas e tudo. Se Israel identifica que são usadas como depósito de armas, vai monitorizando com os seus drones e com as suas câmaras, se vê que entram nessas residências terroristas, eles destroem todas essas casas, todas. Independentemente se aquela casa for pertença de um cidadão comum, de um civil, mas tudo aquilo que for usado por terroristas, Israel destrói. E avisa a população, como continua a avisar. A situação, já até falamos da questão positiva da diplomacia. Imensas reuniões a acontecer simultaneamente em Beirute para ver qual a solução ou de que forma é que é possível extrair este cancro chamado Hezbollah, que tanto sofrimento traz a este país e tanto caos. A segunda situação é o Líbano, em bom português, está fartíssimo do Irão. E destes ayatollahs, porque por culpa do Irão, que o Hezbollah continua armado e está armado até aos dentes. Eu recordo só as últimas polémicas, que vai passando ao lado, mas faço só um resumo. O ministro dos Negócios Estrangeiros libanês, que se chama Youssef Raghi, fez uma crítica pública forte que não é comum a Teherão, diretamente a Teherão. E ele dirigiu-se explicitamente ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, muito conhecido, Abbas Araghchi. E ele disse: nós não acreditamos nas garantias do Irão em que não vai continuar a interferir nos assuntos internos libaneses. Portanto, o Líbano acusa o Irão, e bem, com toda a pretensão e a propriedade, estão permanentemente a interferir nos assuntos internos do Líbano, porque o conselheiro do líder supremo, do Ayatollah Khamenei, disse recentemente o seguinte: o Hezbollah é mais do que água e pão para a vossa sobrevivência. Ou seja, o Irão diz que o Hezbollah, porque precisa deste instrumento para continuar a criar o caos e instabilidade no Médio Oriente, sobretudo em Israel, a dizer que o Hezbollah é fundamental à existência do Líbano. E o Líbano respondeu de uma forma muito acertada, disse: olha, mais do que o pão e a água, o que nos importa mesmo é a nossa soberania, a nossa liberdade e a nossa independência na tomada de decisões internas do Líbano. Portanto, deixem-nos longe de slogans, das vossas ideologias e de agendas transfronteiriças que estão a destruir o nosso país e continuam a empurrar o nosso Líbano para a ruína. E disse tudo, Janete. Disse o mais importante. Há países, eu até tinha falado exatamente sobre isto, há países que têm a triste sina e carregam a cruz de estarem reféns destes grupos terroristas. Um deles é o Líbano, o outro é a Síria e é o Estado, ou o futuro Estado palestiniano, podemos designá-lo assim, que seja um Estado no futuro, mas longe destes grupos terroristas que são alimentados pelos senhores da guerra. Esses senhores estão sentados em Teherão, esses senhores estão sentados em Moscovo, mas nesta região são sobretudo os Teherão e a ayatollahs, outros que levam aquela pobreza, aquele povo tão bom persa à desgraça.